Mateus capítulo de número 8, versículo de número 8, diz a palavra do Senhor assim: e o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado sarará. Vou repetir. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra que o meu servo, o meu criado sarará. O interessante, queridos irmãos, que quando a gente vai observar esse texto, Jesus está falando diretamente com um centurião. Esse centurião, ele tinha um papel importante na cidade de Roma, porque ele comandava 100 soldados. E haja vista que um dos seus subordinados estava enfermo. Jesus agora adentra em Cafarnaum, então ele vai diretamente até Jesus, ao dono do milagre. E o que me chama a atenção é que ele vai com não a sua autoridade, mas ele vai humildemente pedir ajuda. E a Bíblia diz que quando ele chega para Jesus, ele conta a história. Jesus automaticamente pega os seus discípulos, prepara a sua mala e vai em direção à casa do centurião. Mas o centurião para de imediatamente Jesus e diz assim: Senhor, dá somente uma palavra, porque eu não sou digno que tu entre debaixo do meu telhado. Diz somente uma palavra. E quando eu falo de palavra, eu observo que a nossa palavra, ela tem poder. Ela tem poder. Escute-me. Quando a gente vistoria a Bíblia, quando a gente vai vasculhar a Bíblia em vários textos, a gente observa que a palavra, ela tem poder. Se você abrir a Bíblia em Isaías capítulo 38, o rei Ezequias estava dentro da sua casa. E agora Deus fala com o profeta Isaías para liberar uma palavra para ele. E quando Isaías adentra no palácio e vai de direção a Ezequias, Ezequias queria receber uma palavra animadora, mas Deus falou assim: conserta a tua casa, endireita a tua casa, porque tu morrerás e não viverás. Quando Isaías foi embora, aquele moço, ele colocou o rosto na parede e começou a chorar humildemente, e se humilhou. E quando ele se humilha, a Bíblia diz que Isaías já estava no pátio do palácio, e Deus vai de encontro a Isaías outra vez. Isaías, volta lá e dá outra palavra. Quando Isaías retorna, Ezequias talvez ainda estava chorando. Aí o Senhor toma a palavra e diz assim para Ezequias: Ezequias, assim diz o Senhor, que o Senhor acrescente 15 anos da tua vida, porque Ele escutou o teu clamor, escutou a tua oração. Para você observar que a palavra, ela tem poder. Quando você observa Isaías, no 1 Reis capítulo 17, vai dizer que Deus fala com Elias para ele ir de encontro a Acabe. E quando Elias se encontra com Acabe, ele diz assim: rei Acabe, segundo a minha palavra, não cairá chuva nem orvalho. Sabe o que aconteceu? O próprio Deus faz questão de dizer, talvez para os anjos, talvez para os seus subordinados: não vai, fecha os céus, porque tem alguém lá na terra liberando uma palavra. Talvez Deus tenha dito assim: cerra os céus, porque tem um profeta lá liberando uma palavra. Por que não se dizer em Lucas capítulo de número 5, a Bíblia diz que Jesus estava junto com a multidão na praia,
e pregoando a palavra de Deus, ele observa 2 barcos. Estava lá Pedro e João lavando as redes. Meu Deus, sinal de desistência. Mas sabe o que aconteceu? Isso me chama a atenção, é que Jesus não queria perder nem Pedro e João. Ele sai da multidão e atrai a multidão junto com ele, e pede emprestado o barco de Pedro. E ele pega uma mensagem tremenda, mas quando ele conclui a mensagem, ele retorna. E quando ele retorna, ele dá de volta o barco para Pedro e diz assim: volta lá, ao alto mar. Aí aquele moço diz assim: mas Senhor, eu passei a noite inteira e não consegui pescar nada. Mas o que me chama a atenção é que ele diz assim: mas segundo a tua palavra, meu Deus, segundo a tua palavra, eu vou lançar a rede. Deus está falando diretamente para você.